Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos na quarta-feira da Semana Santa e recordamos aquela quarta-feira fatídica em que Judas combinou com os sumos sacerdotes o preço da traição. É por isso que, tradicionalmente, a Igreja jejua e faz abstinências nas quartas-feiras e sextas-feiras. Ou seja, a sexta-feira é evidente, porque é o dia da paixão, é o dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a quarta-feira é por causa da traição de Judas. E a Igreja faz esta penitência exatamente não para condenar Judas, mas para viver aquela atitude de humildade e de penitência que todos nós precisamos ter. Veja, o Evangelho de hoje conta o acerto de Judas com os sumos sacerdotes, mas depois nos transporta imediatamente para a Quinta-feira Santa. E lá no cenáculo, Jesus anuncia profeticamente: eu vos digo, um de vós vai me trair. O que é belíssimo neste Evangelho é a atitude dos outros apóstolos, ou seja, dos 11 apóstolos. Os 11 apóstolos, ao ouvirem essa palavra de Jesus, confiam no que Jesus está dizendo e desconfiam de si. Ou seja, se eles examinassem a consciência deles, eles sabiam perfeitamente que eles não tinham nenhum projeto de trair Jesus. Pedro depois negou Jesus, mas ele não tinha nenhum projeto de trair Jesus. Os outros saíram correndo, mas não tinham projeto de trair Jesus. Se eles fizessem um solícito e sério exame de consciência naquele momento, lá na última ceia, eles não tinham do que se acusar. Eles estavam vendo o coração deles e vendo que o coração deles não tinha projetos de traição. Mas, como eles tinham se acostumado a confiar em Jesus, eles creram mais no que Jesus estava dizendo do que em si mesmos. E humildemente, maravilhosamente, humildemente, o Evangelho diz: um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, serei eu? Será que sou eu? Vejam a humildade dos apóstolos que desconfiam de si, se acusando a si mesmos. Nenhum deles, eles não começaram aquele jogo de Adão, Eva e a serpente, um se acusando, um acusando o outro. Né? Quem fez isso? Ah, foi Adão, foi Eva, foi a serpente. Não. Jesus disse: um de vós irá me trair. Imediatamente caíram em si com tristeza e começaram a perguntar: serei eu, Senhor? Esta é a atitude com a qual nós devemos viver esses dias santos da Semana Santa. Dias em que, claro, nós não estávamos lá. Não fomos nós quem traímos Jesus como Judas, que o condenamos como Anás e Caifás, que lavamos as mãos como Pilatos, ou que tratamos com indiferença e sarcasmo como Herodes. Não fomos nós quem colocamos a cruz nas costas de Jesus e que o pregamos na cruz. Mas, embora não tenhamos sido nós historicamente a fazer isto, os nossos pecados nos levam a nos colocarmos diante da cruz de Jesus humildemente e dizer: Senhor, sim, fomos nós. Fomos nós que, de alguma forma, vos causamos estas chagas. Porque foram os nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou as nossas chagas, as nossas feridas, a nossa miséria.
Ele colocou sobre si o fardo dos nossos pecados. Meus queridos, que ingratidão a nós não reconhecermos isto que nos revela as Escrituras. Você pode não se sentir culpado da morte de Jesus, mas as Escrituras nos revelam que somos. E aí, você vai acreditar mais no que você sente ou naquilo que a palavra de Deus nos diz? Naquilo que Jesus diz? Então, nesses dias santíssimos, em que nós estamos aí às portas do tríduo pascal, amanhã começa, nós precisamos, com esta humildade dos apóstolos, nos acusar diante de Deus para dele receber o perdão, a absolvição. Sim, porque nosso advogado é Deus, não precisa você se defender. Se você for nesses livros de autoajuda, né, lá eles vão ensinar você a não se acusar. Ah, tá tudo bem, nada é pecado, não se preocupe, né? Não se neurotize. Mas não se trata de neurose. Trata-se de sabermos: Ele morreu por mim. Ele se entregou por mim. É isso que nos diz a revelação. Creia no que Deus está lhe dizendo. Bata no peito, peça perdão. E então se abre a porta da salvação. No final do Evangelho, não por humildade, mas simplesmente porque ficava feio ficar fora da lista dos humildes, Judas então pergunta finalmente: Mestre, serei eu? Não era uma atitude de humildade, mas Jesus desmascara o traidor e lhe diz: Tu dizes. A quem iremos imitar? Imitemos os apóstolos, vivamos esses dias com intensidade, cheios de amor por Jesus, batendo no peito, pedindo perdão dos nossos pecados e agradecendo a Deus pelo grande amor com que nos amou. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.